Fala, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui com vocês. É um prazer poder falar das coisas de Deus, da palavra do Senhor. Nós temos uma pergunta muito boa hoje, que foi enviada pela Suzaréia Cardoso da Silva, lá de São José. E a pergunta dela é um tema que eu já vi pessoas até desmerecerem a Bíblia por causa desse assunto. Querendo dizer que a Bíblia é mentira por causa desse assunto, que a Bíblia se contradiz aqui. Que na palavra de Deus nós vemos dois Golias. Em 1 Samuel, que é o Golias que Davi matou, né? E em 2 Samuel fala de outro Golias também, menciona novamente o nome Golias. Então algumas pessoas dizem que a Bíblia está errada, porque se Davi já tinha matado ele em 1 Samuel, como que ele aparece em 2 Samuel de novo? Né? Então essa é a pergunta da Suzaréia. Qual a diferença? O Golias de 1 Samuel é o mesmo Golias de 2 Samuel? Essa é a nossa pergunta de hoje. Então, realmente, tem pessoas que dizem que isso aqui é uma contradição, né? Mas a Bíblia não se contradiz em nada, não. Então, vamos ler primeiro, 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. E aí continua relatando, né, as características dele. Então, esse Golias aqui foi o que Davi matou, né? Mas agora, então, vamos ver 2 Samuel, 21:19, que nos diz o seguinte: houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Então veja só, esse Golias aqui era o mesmo? Não era o mesmo, podemos afirmar que não. Por quê? Porque aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, está nos dizendo gigantes mortos pelos homens de Davi. E se você ler desde o versículo 15 até o versículo 22, então você vai ver que aqui está falando de 4 gigantes, né? De 4 gigantes. E que um desses, então, também se chamava Golias. E que nós, então, podemos pensar assim, mas por que, então, né? 2 com o mesmo nome? Mas aí a gente pode entender o seguinte, que dependendo da tradução da Bíblia, dependendo da Bíblia em si, não que esteja contradizendo, não, mas que pode ser traduzido como um que esteve com Golias ou um parente de Golias, conforme a escrita no original hebraico, né? Então, poderia ser um que esteve com o Golias que Davi matou, ou um parente de Golias. Então, poderia ser isso. Mas aí, então, nós vemos o seguinte, que vê em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, tira a nossa dúvida. Porque diz assim, houve ainda outra guerra, aqui também está falando dos gigantes mortos pelos homens de Davi, então está repetindo, né, a mesma informação. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Então, esse Golias aqui, de 2 Samuel, era irmão do Golias que Davi matou. Eles eram gigantes e eram irmãos. E ele, então, a história pode nos
apresentar assim, que ele pode nem ter tido o nome de Golias, ele poderia ter outro nome, mas que ele assumiu o nome de Golias por vingança ao povo de Israel, por causa do Golias que Davi matou, ou para tentar recuperar a honra do irmão que foi morto por Davi, que era praticamente uma criança, com uma pedra na testa, né? Então ele tentou assumir o nome de Golias para tentar recuperar a honra do seu irmão que tinha sido morto, assim de uma maneira que um soldado de guerra, ainda mais um gigante, nunca morreria. Então não eram os mesmos, né? O gigante do Golias que Davi matou era um, e o gigante de 2 Samuel, então, provavelmente irmão daquele Golias que assumiu o seu nome para tentar recuperar a sua honra. Graças a Deus. Está aí então a resposta. Agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Convido você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. Vai nos abençoar, vai nos motivar. Basta você clicar aqui, você vai poder entrar no nosso canal, ver o nosso conteúdo, os vídeos, as mensagens e nos abençoar também. Agradeço você que ficou até o fim. Deus abençoe.